Olá, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho. Hoje, a nossa missão é desmistificar um dos erros assim mais comuns e talvez um dos maiores que as pessoas cometem com seus pets, sabe? É um erro gigantesco. E muito silencioso, né? Com certeza. A gente foi buscar as informações direto na fonte. Nós estamos baseando a análise de hoje puramente no documento oficial sobre comportamento felino, que aborda biologia das colônias e as diretrizes veterinárias reais. Tudo para entender como a mente de um gato funciona quando um animal novo chega em casa. Que é um território fascinante, diga-se de passagem. Nossa, muito. E, para começar, a gente tem que falar daquela cena clássica. Tipo, quase todo mundo que gosta de animais já viu isso acontecendo, ou, vamos ser sinceros, até já fez. Aquela da porta da frente. Essa mesma. Alguém entra em casa, carregando aquela caixa de transporte de plástico, vai até o meio da sala de estar, abre a portinha com um sorriso no rosto e fala pro gato que já mora lá: "Olha só o seu novo irmãozinho." Ah, sim. É um clássico absoluto. E, infelizmente, se a gente olhar para o lado biológico da coisa, é o estopim para uma série de desastres comportamentais. Exato, porque se a gente analisar com a lente do animal, é uma atitude, olha, quase cômica de tão absurda. Trazendo para a nossa realidade humana, imagina a seguinte situação. É véspera de Natal, né? Aham. A família toda reunida, a mesa posta, aquele clima de segurança total. Aí do nada alguém abre a porta, puxa um completo desconhecido pelo braço, senta o cara na cabeceira da mesa e fala tipo: "Gente, esse é o Jorge, abracem o Jorge, ele vai morar aqui agora." O choque ia ser imediato. Ninguém ia conseguir dar mais nenhuma garfada na comida. E o que é fascinante nessa sua analogia do Natal, e o documento oficial deixa isso muito claro, é que a nossa reação de choque na ceia seria extremamente branda perto do que passa na cabeça de um felino. Sério? Mais intensa ainda. Muito mais. Porque para o gato residente, aquela criatura saindo da caixa ali na sala não tem etiqueta de novo irmãozinho. É a definição mais literal e instintiva possível de um invasor. Caramba! É uma quebra massiva da segurança vital dele, sabe? Então, a gente precisa destrinchar isso. Para entender o que fazer e garantir a paz em casa, a gente tem que olhar primeiro para o que não fazer. O que o documento chama de introdução abrupta. É só essa cena de abrir a caixa na sala que conta? Não. E é exatamente aí que muita gente bem intencionada acaba escorregando. Essa introdução abrupta é o padrão da nossa sociedade, porque a gente tem a ilusão de que os bichos se resolvem sozinhos. Ah, o famoso deixa que eles se entendem. Isso. O erro costuma ser mais sutil. Tipo, a pessoa coloca o gato novo num quarto separado, mas deixa ali só por 1 ou 2 dias. 2 dias? A pessoa acha que deu um tempo, aí no fim de semana abre a porta e junta todo mundo. E o documento oficial classifica isso como um erro gravíssimo. Continua sendo uma introdução abrupta. Mas peraí, 2 dias não é absolutamente nada. E isso me levanta uma questão. Por que a gente tem essa tendência de achar que é só colocar no mesmo ambiente, que eles vão criar uma hierarquia e ficar de boa? Essa é uma ótima pergunta. Será que a gente projeta neles o comportamento de matilha dos cães? Porque, assim, cachorro opera mais ou menos assim, certo? Dá umas cheiradas, rosnadas, decide quem manda e a vida segue. A gente esquece que os gatos têm um sistema operacional completamente diferente, né? Essa leitura é brilhante, sim. A gente projeta o comportamento canino o tempo todo. A gente coloca tudo na caixa de animal de estimação e simplesmente ignora dezenas de milhares de anos de evolução diferente. Joga tudo no mesmo balaio. Exatamente. Os cães têm esse mecanismo de apaziguamento. Eles têm rituais de submissão para evitar que a matilha se destrua em conflitos fatais. Mas os gatos não. A biologia deles opera com limites territoriais incrivelmente rígidos. Na essência, eles são caçadores solitários. Nossa! Para o gato, o território não é só o lugar que ele dorme. É a extensão literal da sobrevivência dele. É como se a casa fosse o próprio corpo dele, então. Perfeito. O cheiro de cada cômodo, os cantos que ele esfrega o rosto, a posição do potinho de água, tudo isso monta um mapa de segurança tridimensional no cérebro do animal. Entendi. E aí, quando a pessoa faz essa introdução abrupta, Mesmo com aquela pausa ilusória de 2 dias, sim, o impacto psicológico deve ser devastador, né? devastador, porque você está colocando um elemento estranho bem no meio do mapa de segurança dele,
sem nenhum aviso. O cérebro do gato entra em alerta máximo na hora. O cortisol, que é o hormônio do estresse, vai lá no teto. O que me faz pensar o seguinte: se forçar a barra desse jeito não funciona de jeito nenhum, como eles lidam com isso na natureza? Porque a introdução estruturada que o documento propõe não é uma invenção gourmet de quem mora em apartamento hoje em dia, certo? De forma alguma. Tem uma base biológica muito antiga. Então, como funciona a imigração no mundo real dos gatos selvagens? Para entender isso, a gente tem que olhar para as colônias. Diferente do que o senso comum diz, os gatos têm sim uma natureza social, mas é uma natureza fixa e totalmente baseada em laços familiares. Não é qualquer um que entra. Longe disso. Eles vivem em colônias que são formadas basicamente por fêmeas aparentadas. E não é um clube aberto que você chega e entra para tomar uma água. A fronteira é super policiada, então. Extremamente policiada. Na natureza, quando eles chegam na maturidade sexual, o instinto faz com que os machos jovens saiam da colônia onde nasceram. Ah, para evitar consanguinidade. Exato. Eles saem para espalhar genética e precisam achar um novo grupo. E quando esse macho encontra uma colônia nova que ele quer entrar, ele não chega correndo, miando e pulando no meio de todo mundo. Se ele fizesse isso, ia ser atacado na hora, certeza. Ia ser fatal. O documento oficial descreve que começa um processo de aceitação muito, mas muito cauteloso. É um protocolo super rígido de aproximação à distância. Como é isso na prática? Às vezes eles passam dias só se observando à distância. E aí vem a fase crítica, que é a troca de cheiros, as avaliações olfativas. E olha, tem um detalhe biológico que eu acho surreal, porque essa avaliação olfativa deles não é tipo a gente sentindo o perfume de alguém, né? É uma análise química pesada. É uma biologia muito refinada. Vai bem além do olfato comum. Eles conseguem extrair um nível bizarro de informação só cheirando o ar. Sim, por causa de uma estrutura chamada órgão de Jacobson, ou órgão vômero-nasal. Fica ali no céu da boca deles. É por isso que, de vez em quando, você vê o gato cheirando com uma coisa e ficando com a boquinha meio aberta. Ah, aquela cara engraçada que eles fazem. Exatamente essa cara. Ele está literalmente degustando os feromônios do ar. Por meio desse órgão, o gato, que é o residente, consegue ler o nível de cortisol do invasor. Ele descobre o estado reprodutivo, se o sistema imunológico está saudável e até consegue deduzir se o outro é muito agressivo. Gente, é tipo puxar a capivara criminal inteira da pessoa só pelo faro. Eu fico muito empolgada com isso, porque mostra o quão refinado e complexo é o sistema social deles. Muito diferente da nossa visão arrogante de põe tudo num quarto e vê no que dá. É uma diplomacia de fronteira totalmente química. Sim. E tem um ponto crucial no documento. A aceitação, mesmo depois de toda essa checagem, não é garantida de jeito nenhum. Pode rolar um não. Pode terminar perfeitamente com olha, não. Muito obrigado, vá embora. A entrada na colônia depende do temperamento dos que já estão lá, da hierarquia e principalmente dos recursos. Se tem pouca comida, abrigo ou água, a fronteira se fecha. O instinto de sobrevivência é implacável. Então, se a gente puxa toda essa complexidade da natureza para a realidade de quem tem gato no apartamento, isso exige muito do tutor, né? Significa que gerenciar isso precisa de inteligência emocional, paciência e muita capacidade de observação. Muita. O tutor tem que ser o maestro dessa diplomacia silenciosa toda. E convenhamos, pede um perfil super analítico. A gente até nota que quem gosta de gato costuma ser mais criativo, inteligente, muito envolvido com leitura e com essa busca de estudar a fundo as coisas. É verdade, precisa de foco para decodificar a linguagem silenciosa deles. Com certeza. E esse perfil dedicado, analítico, que entende que as coisas levam tempo para dar certo, combina muito com estudar para concursos e provas, seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Inclusive, olha só, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para realizar onde quiser. Olha, esse gancho faz todo sentido. Porque assim como a aprovação numa prova de residência médica exige meses de dedicação e uma preparação estruturada... Não dá para passar só lendo uma véspera, né? Impossível.
O sucesso na convivência dos gatos também exige exatamente isso. Uma introdução estruturada, que é um projeto de longo prazo. Não existe atalho mágico nos estudos e, definitivamente, não tem atalho na biologia comportamental. Perfeito. E já que a gente tocou na palavra-chave longo prazo, eu quero entrar nessa seara agora. Quanto tempo o documento oficial diz que esse processo leva de verdade? Porque nós, humanos de hoje, a gente pede um delivery que chega em 20 minutos, a mensagem é instantânea. Para muita gente, dar bastante tempo para os gatos significa, no máximo, 15 dias incômodos separados. E aí que o choque de realidade vem forte. Na natureza, com toda aquela diplomacia, degustação de feromônios, análise de recursos, o tempo médio para um gato adulto ser aceito numa nova colônia é de mais ou menos 6 meses. 6 meses? 6 meses. E o documento oficial traduz isso para nossa casa. A introdução estruturada no domicílio leva, em média, os mesmos 6 meses. Peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, só um pouquinho. A gente tá falando de gatos de apartamento, eles comem ração premium de salmão, dormem com ar-condicionado, têm 3 arranhadores diferentes, não estão lá na savana fugindo de predador. 6 meses não é meio que um exagero teórico? A genética não amolece um pouco, não? Parece exagero para os nossos padrões, mas não amolece não. A genética deles não faz ideia de que eles moram num prédio seguro e que a ração vai cair do céu todo dia às 8 da manhã. Ah, entendi. O cérebro continua rodando aquele software de sobrevivência da natureza selvagem. É um instinto primitivo. O conforto não desliga isso. É claro que pode ser mais rápido se forem filhotes, que aceitam melhor, ou se os temperamentos baterem muito. Mas também pode passar de 6 meses mole-mole. Caramba, é um semestre inteiro de negociações por baixo da porta. E tem uma sacada genial na fonte oficial que compara isso com a nossa dinâmica de relacionamentos, a coisa de morar junto. Essa comparação é excelente. Sim. Porque pensa bem, num relacionamento humano saudável, você não conhece uma pessoa na terça-feira na padaria, dá aquele match e no domingo já está dividindo o mesmo teto, mesma senha da Netflix e o mesmo banheiro. Simplesmente não rola. Seria um desastre absoluto. Total. A gente passa por aquela fase de conhecimento, namoro, frequenta a casa do outro aos poucos, até avaliar que beleza. Dá para dividir o espaço 24 horas por dia. Se fazer isso de forma abrupta dá tão errado com a gente, que fala, argumenta e negocia, por que daria certo com um gato que é infinitamente mais territorial e silencioso que a gente? E isso entra numa questão ética do tutor. Porque os gatos dentro de casa não têm opção de escolha. É verdade. Eles estão trancados lá dentro. Nós, donos, é que tomamos a decisão de colocar um estranho lá. E eles não podem arrumar a malinha, sair e alugar outro canto se odiarem o novo gato. Acaba sendo um confinamento forçado com um completo estranho. É bem isso. É por isso que é um dever moral nosso dar o tempo que eles precisam para fazer essa aceitação no ritmo deles. Se a gente tira o direito de escolha, o mínimo é oferecer o tempo. Esses 6 meses não são luxo. É a necessidade básica para o sistema nervoso deles processar o estresse, mapear as intenções do outro e refazer o mapa territorial sem enlouquecer. Nossa, sabe, é nessas horas que eu vejo como análises aprofundadas como essa mudam a forma como a gente enxerga as coisas, enxerga os animais que dividem a vida com a gente. E acho que esse é o momento perfeito para convidar quem está acompanhando a discussão de hoje e também está tendo esses cliques na mente. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Assim a gente garante que vocês não percam os nossos próximos mergulhos no conhecimento. O mundo ao redor muda muito quando a gente entende o porquê dos comportamentos. De usar o paninho de um no ambiente do outro e simplesmente solta os gatos depois de uma semana. Qual é a consequência de longo prazo disso? Porque tem muita gente que fala, eles chiaram na primeira semana, deram umas patadas, mas agora cada um dorme num canto do sofá e tá tudo bem. Pois é, e esse tá tudo bem é a maior ilusão de quem tem pet, de longe. A realidade que o documento traz é bem mais pesada. A introdução abrupta força eles a morarem juntos. E a consequência não é necessariamente aquela briga de sangue que destrói a casa, que é o que as pessoas medem. Mas então o que acontece? O pior cenário é silencioso. Na grande maioria das vezes, eles não viram amigos. O que acontece é que eles entram num estado clínico que a gente chama de tolerância forçada. Tolerância forçada. Nossa, sou como uma panela de pressão. Exatamente.
Uma panela de pressão que não apita. E por que eles não só fazem as pazes, que nem os cães fazem depois de um arranca-rabo? Lembra do software de apaziguamento dos cachorros? Ah, de rolar de barriga pra cima. Isso. O cachorro demonstra submissão, abaixa a orelha e a briga acaba. O estresse vai embora e eles dormem juntos de novo. Felinos não têm ritual de reconciliação. Se você quebra a confiança e o território deles de forma abrupta, o instinto diz: fica longe dessa ameaça constante. E como não tem como fugir do apartamento, eles evitam o outro animal para poupar energia e não se machucarem. Então vira um convívio todo baseado em tentar não encontrar o outro. Exato. É o convívio pela evitação. Eles começam a calcular rotas matemáticas pela casa, para não se cruzarem, engolem a comida super rápido, sempre olhando para trás, eles literalmente só se aguentam. E se você pensar que um gato bem cuidado vive aí uns 15 anos... Nossa, 15 anos vivendo assim. 15 anos dividindo o espaço num nível de estresse basal e cortisol lá em cima. Tudo porque a pessoa teve pressa no primeiro mês. É muito tempo de qualidade de vida jogada no lixo. E esse estresse crônico vira doença física real. Aparece como cistite idiopática, que é muito comum, problema renal, ou o gato começa a se lamber compulsivamente até perder pelo. É desolador, sabe? 15 anos morando com um intruso sem poder sair. Você acaba destruindo aquele lugar que era o porto seguro do animal. Sim. Mas para trazer um pouco de luz para isso, quando a gente respeita a biologia e faz a introdução estruturada, quando a gente entende que o tempo é um método e não castigo, a recompensa desses 6 meses compensa absurdamente, né? É uma mudança de água para o vinho se a gente respeita o tempo e oferece essa previsibilidade. O documento oficial aponta que a chance deles se tornarem realmente amigos aumenta de forma exponencial. Aquela coisa de lamber a cabeça do outro, dormir juntinho. Isso, eles de fato formam uma família. E olha, mesmo num cenário onde eles não virem grandes amigos, porque as personalidades simplesmente não batem... O que é super normal. Totalmente normal. Mas mesmo assim, eles vão viver com uma paz genuína. Não é aquela tolerância forçada. É um respeito verdadeiro aos limites individuais. Porque eles tiveram tempo para negociar isso passo a passo, sem medo. Fantástico. Então, fazendo aqui um amarradão de tudo que a gente destrinchou. A ideia central que precisa ficar é a abolição total da introdução abrupta. Aquela pressa de juntar tudo em 2 dias, ou o showzinho da caixa de transporte no meio da sala. Isso tem que acabar se a gente quiser dar uma vida boa para os bichos. Tem que ficar no passado. E a gente viu o quanto a biologia da colônia e aquele tal do órgão de Jacobsen mandam na situação, o que embasa a regra média dos 6 meses para uma adaptação real e saudável e, acima de tudo, o conhecimento misturado com a paciência do tutor é a única receita para uma casa harmoniosa de fato. Sabe, conectando toda essa biologia com a nossa vida, eu acho que o documento oficial traz uma reflexão que vai bem além dos gatos e bate direto na forma como a gente vive hoje. Como assim? Pensa bem, a biologia mostra que até os animais selvagens que têm os instintos afiados pra caramba precisam de um tempo longo, de distância segura e de uma troca gradativa de informações para conseguir aceitar alguém novo. Se para eles é assim, será que a gente não está forçando conexões rápidas e rasas demais na nossa própria vida? Nos ambientes de trabalho, nas redes sociais? Nossa, essa pegou de jeito agora. A gente exige intimidade com a velocidade de um clique. Exatamente. É uma baita reflexão sobre o valor biológico que o tempo tem para construir qualquer tipo de afeto e segurança. A gente acaba cobrando de nós mesmos uma rapidez para criar laços que a própria natureza não desenhou para funcionar desse jeito. Olha, é uma provocação excelente para a gente levar do mergulho de hoje. O tempo é o alicerce absoluto da confiança, seja para um gato mapeando a sala ou para nós construindo nossas relações de vida. Acho que a gente sempre deveria lembrar daquela nossa ceia de Natal imaginária. Antes de forçar a entrada de alguém na nossa vida ou na vida de quem depende da gente, vale muito a pena deixar que os olhos se cruzem de longe primeiro. Com certeza. A gente agradece demais a todo mundo que acompanhou a nossa discussão hoje. Lembrem do poder que o conhecimento traz e de como a paciência melhora a rotina daqueles que não têm voz para reclamar da nossa pressa. É isso.